uns metros do carreiro que seguíamos. Eu só ouvi uma explosão. Olha, nem as botas ficaram. O oficial só disse, se é o que dirigeste o grupo, ex-colega de escola, de liceu, disse assim, leva o prato. O inimigo não pode capturar peça nenhuma de guerra. Eu disse, mas o homem procura os pedaços. Foi isto. Sabe o que isso significa? O homem acabou. Pisou numa mina, sei lá se é nossa ou dos portugueses. Podia ser de um ou do outro. Era uma noite que chovia muito, teve a noite toda a chover. E então nós abrigámos o rapaz, eu fiquei para o pé dele, e ele tinha um tiro na barriga, e o tiro aquilo estava cada vez pior. E às tantas virou-se para mim e disse, meu capitão, dê-me a mão que eu vou morrer. Eu dei-lhe a mão e fiquei ali de mão dada, e ele... depois morreu. É a única que ele me disse é, meu capitão, dê-me a mão que eu vou morrer. E morreu. Não tenho assim mais nenhuma ideia dessas. Essa é talvez a imagem mais inesquecível que tem da guerra toda, ou há outras? Não, essa é mais uma imagem da guerra. A imagem mais inesquecível da guerra. Foi um dia que eu cheguei, andávamos na mata do norte e encontramos uma cascata. Uma cascata em que a água caía aí de uns 10 metros, fazia um lago. Foi a coisa mais bonita e a imagem mais inesquecível que eu tenho da guerra. Foi a cascata e a água a cair de 10 metros no lago. Em Angola, a FNLA perde o monopólio da luta armada contra Portugal. O MPLA começa a atuar em Cabinda e, embora sem apoio popular nem êxito militar, ganha reconhecimento. Enquanto isso, a Frelimo avança no norte de Moçambique, obrigando o Estado-Maior a sucessivos reforços. Articuladas com as Forças Armadas, destacam-se as milícias de Daniel Roxo e Orlando Cristina. E também Jorge Jardim, o engenheiro da confiança de Salazar. Portugal recebe o apoio do Malawi, pagando ao seu presidente. Transferido para Moçambique, o agente da PIDE Casimiro Monteiro confessa o assassinato de Humberto Delgado. Incendiando aldeias, o comandante português tenta acabar com a Frelimo cada vez mais forte. Pela quantidade de minas, o Niassa é conhecido como o Estado de Minas Gerais, enquanto Moeda, em Cabo Delgado, é a terra da guerra. De lá e de todo o ultramar, as mensagens televisivas dos soldados são ansiosamente esperadas em cada Natal que passa. Num deles, revela-se com grande impacto um novo movimento contra a presença portuguesa em Angola. A imagem eram indivíduos a avançar por um descampado, os soldados a disparar, e eram bastantes soldados. O fogo que faziam sobre eles, eles iam caindo no terreno. Quer dizer, ficaram cerca de 90 indivíduos mortos no terreno. Os meus números foram sempre à volta dos 300. Transmitidos pelo pessoal que ficou encarregado de limpar o campo de batalha. Cerca de 300 mortos. É o número também apontado por outras fontes que viveram de perto o acontecimento que viria a tornar conhecida a UNITA, no Natal de 1966, em Teixeira de Sousa. Vila situada no leste de Angola, distrito do Mochico, cuja capital era a cidade do Luso. Sede de concelho, Teixeira de Sousa era governada por um administrador de circunscrição. Tinha Câmara Municipal e postos da Polícia, da Guarda Fiscal e da PIDE, além de um quartel com uma companhia do Batalhão de Cazombo.
Cerca de 200 europeus viviam em Teixeira de Sousa. Situada a 12 km da fronteira com o Congo, Zaire, é a estação terminal do caminho de ferro de Benguela. A vila de Teixeira de Sousa dormia ainda quando, cerca das 5 horas da manhã, grupos com centenas de atacantes saem da mata, armados com katanas, zagais e canhangulos. Entram pela povoação e matam alguns civis e um agente da PIDE. Avançam para o quartel gritando "Mai, água em Chokwe", querendo dizer que as balas dos brancos são água. São atingidos pelo fogo da tropa, que respondia às ordens do ex-comandante do quartel. A coisa demorou o seu tempo, porque eles não vieram todos numa só vaga, mas sim em vagas sucessivas. Houve uma segunda vaga que tentou ainda aproximar-se da cerca do quartel, a qual, dado o fogo das nossas armas, também foi destruída, e posteriormente a saída de forças para um envolvimento das forças inimigas. Perfeitamente alienados, através de tudo que possa ser considerado bebida, sei lá, fumo, etc, etc, com feiticeiros, portanto, criando aquela expectativa de que a morte é um herói. Os indivíduos a transporem uma distância de 100 metros, peito descoberto, em direção a uma linha defensiva em que os soldados estavam em abrigos, armados, com armas automáticas, que não tinham possibilidade nenhuma de sobrevivência. Era de facto um ataque absolutamente insensato e, do ponto de vista tático, completamente errado, não é? É que se presume, e um papel que apareceu escrito com o esquema, é que havia a notícia de que o quartel estaria desguarnecido. A primeira ação era entrar no quartel, roubar o armamento, armar toda aquela gente e, eventualmente, depois fazer uma ação violenta sobre a população civil de Teixeira de Sousa. Tudo isto, felizmente para nós, foi frustrado, porque, entretanto, aconteceu a minha chegada. Fernandes Faia apanha a fase final do ataque. Comandava o quartel um alferes miliciano, chegado na véspera com a companhia. A UNITA planeara o assalto precisamente para coincidir com a rendição da tropa, mas, ao contrário do que previra, havia no quartel uma outra companhia que estava de passagem. Eram de facto muitos militares, mas que não conheciam nem o aquartelamento, nem o capitão, que só por mero acaso estava a chegar no início do ataque. Quando entrei na caserna e chamei os soldados, acendi as luzes, etc., aquele pessoal, muito dele, não me conhecia. Valeu-me um alferes miliciano, que estava de oficial de dia e que, entretanto, apareceu. E, enfim, esses já eles conheciam e foi fácil, a partir daí, mobilizar o pessoal todo para pegar nas suas armas e munições, deslocarem-se para os abrigos que havia à volta do quartel, que eles também não conheciam. Na altura ainda nem tinham tido tempo de fazer esse reconhecimento. Eu tomo conhecimento porque imediatamente o oficial que estava a comandar a defesa do quartel mandou a minha equipe de combate ao meu encontro, porque sabia que eu estava a pernoitar no hotel onde tinha a família que pela primeira vez nessa comissão se tinha juntado. Desconheço a presença do capitão Machado Faria. O ataque apanhou desprevenidas as autoridades militares e civis de Teixeira de Sousa, mas não as populações indígenas. O seu fracasso não ficou a dever-se a qualquer medida de prevenção tomada pelos portugueses, que na verdade não só não detectaram a operação, como ignoraram todos os sinais que a podiam denunciar. A começar pela reveladora ausência, na noite da véspera, dos africanos empregados nas casas dos colonos. O comandante da polícia ou o chefe da PIDE tinham recebido informações que estava a arder uma ponte. Era uma das pontes fundamentais para se utilizar um determinado itinerário. Chega uma segunda notícia de um segundo pontão que estava a arder. Depois que no caminho de ferro, antes do Luacano e tal, tinha arrebentado uma bomba e tinham dado cabo do caminho de ferro. Tanto o chefe da PIDE como o comandante da polícia não foram perentórios em que estávamos perante uma situação de ataque imediato. Apesar de algumas pequenas ações que já tinham realizado, nomeadamente nas linhas do caminho de ferro de Benguela, mal se ouvia falar da UNITA entre os portugueses. E o ataque chegou mesmo a ser reivindicado pelo MPLA e pela FNLA.